cada um de vocês, que é muito importante nessa nossa aula, ok? E hoje a gente vai trabalhar a unidade 7 e vai falar sobre os investimentos em condições de incerteza. Então, a gente sabe que nós fazemos investimento, mas muitas vezes nós não temos a certeza daquilo. E principalmente na atual situação de pandemia, pior ainda, concorda? Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje, os investimentos em situação de incerteza. Ok? Então, o conteúdo desta unidade 7, perceber que nós já estamos na unidade 7, a próxima aula é a 8, que eu vou precisar de 2 aulas para 8 e já finalizamos o semestre, ok? E depois eu até mandei para vocês lá, que provavelmente no comecinho do mês de junho vai ser a nossa avaliação, que ainda não está, como chama, não está oficializada, mas provavelmente será na primeira semana de junho ou no máximo a segunda semana. Lembrando que dia 11 de junho nós temos um feriado de Corpus Christi, quinta-feira, que também a sexta-feira é feriado, que é ponte também. Tudo bem? Então, vamos lá. O conteúdo, pessoal. Nós temos o conceito de risco e incerteza, a volatilidade do investimento, que a gente vai aprender o que é esta palavra, volatilidade na área nossa de finanças, referências do investidor em relação ao risco e a adaptação das técnicas de análise de investimento para considerar a incerteza. Ok? E aí eu coloquei pelo menos 3 material do YouTube aqui, para o aluno ter as primeiras noções, o que é realmente esses nossos primeiros conhecimentos. Tudo bem? Então a gente vai começar falando o que é um conceito de risco e incerteza. Tudo bem? Que inclusive já tem lá na nossa perguntinha também, na nossa unidade de verificação, ok? Então, os projetos de investimentos possuem certezas, especialmente quanto ao fluxo de caixa projetado. Uma vez que fluxo de caixa é sempre projetado que é para o futuro, concorda? E como a gente tem certeza do futuro? Pouca coisa. Mas é melhor ter algumas previsões do que não ter nada também. E é isso que nós trabalhamos na nossa disciplina de finanças corporativas e análise de investimentos, sempre para o futuro. Ok? Tratar esse projeto de forma determinista poderá comprometer o resultado da análise. É necessário considerar os riscos e incertezas. Quais são esses riscos? Os econômicos, o de concorrência, a evolução de mercados e mesmo de preferência dos consumidores. O risco é a possibilidade de prejuízo financeiro. Está associado à incerteza, à variabilidade do retorno de um ativo. Ok? Então, essa é a definição de risco. Ok? E aí, em seguida, no próximo slide aqui, nós temos, inclusive, uma... Só um minutinho que eu estou trabalhando com 2 telas aqui para facilitar a minha vida também, ok? Então, na próxima tela aqui, nós temos um exemplo aqui, onde nós colocamos de um lado a caderneta de poupança e do outro lado o retorno de aplicação em dólar, tudo bem? Então, imagine que alguém vai viajar e tem dólar debaixo do colchão guardado aí. Não é muito comum, principalmente o dólar, que passou dos R$ 6 hoje, quem é de finanças sabe disso, que está acompanhando aí, ok? Mas aqui nós pegamos um determinado período aqui de um ano, pegamos apenas 4 meses para a gente ter noção, ok? Então, a caderneta de poupança, olha, janeiro 0,61, fevereiro 0,65, março 0,68 e abril 0,70, ok? E aí, do lado direito, nós temos o retorno da aplicação em dólar, tá? Em porcentagem a cada mês. Em janeiro, 3,07, em fevereiro, 2,95, em março, menos, olha, o negativo, 5,89 e abril, 0,67. Ou seja, só de você bater o olho aqui, você vê que a caderneta de poupança, ele tem uma certa estabilidade, mesmo que seja baixa, mas era mais ou menos o mesmo nível. O dólar sobe e desce muito, ok? Então, e a gente sabe que qualquer aplicação, o retorno dele é o seguinte: quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Tanto é que a gente diz que a caderneta de poupança é onde tem o menor risco e, por consequência, a menor rentabilidade. Opa, tem alguém tossindo aí. Dá uma fechadinha no microfone para melhorar aqui o som, ok? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, aí a gente tem como fazer essa variação. Olha lá, o que é volatilidade? É uma palavrinha que você já conhece, que você dá de finanças, mas vamos lá. É a variação em relação a uma média normal, calculada utilizando o conceito estatístico de desvio padrão. Que isso vocês já aprenderam lá em estatística com o nosso amigo professor Carlos, ok? Então vamos lá.
essa medida ela é expressa em porcentagem ao fim de um período de tempo, ou seja, de um mês, um ano, um semestre, assim por diante. Tudo bem? Então, só para a gente se acostumar, como que é essa fórmula? Não precisa decorar. Essa fórmula, na sua avaliação, na sua empresa, nas suas atividades, você sempre tem ela disponível. Então, ela é o quê? A média, que é igual a somatória de todos os retornos dividido pelo N. Isso é uma média. E para você calcular o desvio padrão, é raiz quadrada de uma somatória dos retornos mês a mês, período a período, menos essa média que você calculou anteriormente, elevado a 2, tudo isso dividido por N. O que é o N? É o número de observações. Naquele caso anterior, nós não temos mês de janeiro, fevereiro, março e abril, então o N é 4, ou seja, 4 meses. Tudo bem? Então, seguindo aí, eu tenho inclusive os cálculos, está bem simples lá em matemática, ok? Então, para a gente calcular o desvio padrão da caderneta de poupança, primeiro eu preciso calcular uma média, ok? Vou pegar a rentabilidade, que você está visualizando aqui, ó, 0,61, 65,89 e 69,70. Soma os 4, divido por 4, logo eu vou chegar numa média bem simples, realmente, que é de 0,66%. Tudo bem? Como você vai fazer o desvio padrão? Raiz quadrada de somatória de 0,61, que é o que deu em janeiro, mais, menos 0,66, que é a média, elevado a 2. Fevereiro, a mesma coisa, menos a média, elevado a 2. Março, o retorno, menos a média, elevado a 2. E abril, o retorno, menos a média, elevado a 2. Ou seja, depois que você diminui e eleva ao quadrado, elevado à potência 2, somou todos eles, dividiu por 2 aqui, se tiver certo, parece que está certa, o desvio padrão é 0,034%. Aí eu sempre peço para vocês representarem 2 dígitos após a vírgula. Aqui eu deixei 3 porque o número era muito pequeno, ok? Então, para ficar mais claro, para a gente poder entender, uma pequena porcentagem, é lógico, menos de 0,5%, né? 0,034. Agora, a mesma coisa nós faremos aí com o dólar também. Nós não temos o retorno do dólar mês a mês? Está aqui, ó. Não são 4 meses? Divide por 4. Então, eu tenho uma média de 0,20. A mesma coisa. Então, eu vou pegar de janeiro, menos a média, elevado a 2. Fevereiro, menos a média, elevado a 2. De março, o retorno, menos a média, elevado a 2. De abril, a mesma coisa. Somo tudo e divide por 4, vai dar 3,64. Você vê que existe uma diferença muito grande do desvio padrão, ou seja, aquela variação. Desvio padrão é aquela variação que teve para a poupança em relação ao dólar. Então, a gente sabe que o dólar, apesar dele dar mais, ele tem uma variação muito maior, que essa é exatamente a volatilidade, ok? Então, essa é a variação dela, ok? Bom, e aí nós temos a interpretação, então, aqui, ok? A volatilidade da caderneta de poupança 0,034 é muito inferior à volatilidade da aplicação em dólar, que é 3,64. Desta forma, pode-se afirmar que o investimento em dólares é muito mais arriscado do que o investimento em caderneta de poupança. Porém, você vê que a rentabilidade dele em alguns meses ela é maior. Em outros meses, você corre o risco de perder, ok? Então, tem essa diferença. Agora, você é um gestor financeiro, você já sabe como trabalhar esses conceitos, ok? Para interpretar. Aqui tem as tendências que nós temos nas nossas empresas, ok? Ou seja, as preferências do investidor em relação aos riscos. Então, nós temos um investidor que ele é indiferente ao risco. Ou seja, qualquer situação, a mudança, ok? Não tem problema de risco. Outro é tendência ao risco. Situação na qual uma diminuição do retorno poderia ser aceita em vista do aumento do risco, ok? Então, ela tem tendência ao risco. E outra tem aversão ao risco, ou seja, a situação no qual o incremento do retorno seria exigido em vista de um aumento do risco. Quem trabalha em banco na área financeira é muito comum, inclusive, alguém até perguntar: mas você tem alguma aversão ao risco? Você tem tendência a correr algum risco? Ou você tem aversão, não quer correr nenhum risco nos seus investimentos? É lógico, se você tem aversão ao risco, não quer correr nenhum risco, eles vão te oferecer algum produto que tem uma volatilidade menor. Se você tem uma tendência a correr um risco, eu quero correr qualquer risco, eles vão te oferecer um produto muito mais arrojado, essa palavra que o mercado financeiro utiliza, que muitas vezes você ganha, mas volta e meia você perde tudo também, concorda? Então você tem esses riscos também. Então isso é a volatilidade aí no mercado, ok? Bom, e aqui nós temos um exemplo aqui, ok?
consideração do risco e análise de investimento. Consideram-se 2 projetos concorrentes de 4 anos, descritos no fluxo de caixa a seguir. Para o projeto A, que é menos arriscado, os investidores determinaram uma taxa mínima de atratividade de 15%. Para o projeto B, que é mais arriscado, os investidores determinaram uma taxa mínima de atratividade que é de 22%. Qual do projeto deve ser aceito? Ok? Então vamos lá. Acho que esse fluxo aqui todo mundo já conhece, ok? Está aqui, já foi dado aqui para você, né? Então, o investimento aqui que ele fez no início, depois a entrada em cada um dos anos para 4 anos, projeto A e projeto B, ok? E aí você começa a trabalhar aqui, ó, pela HP12C, que todo mundo já conhece também, ok? Então, você sabe que o projeto A, com todos os cálculos que você faz, você vai descobrir que o TIR é 37,8, ok? E o VPL, TIR porcentagem, VPL valor, é 95.950,38, ok? E o projeto B, ele tem um TIR que é de 55,10 ou 0,1%, e o VPL 246.931,93. Tudo bem? E aí, aqui eu tenho a interpretação, a análise do resultado. Olha lá. Pelo VPL, devemos escolher o projeto B, pois apresenta o maior valor positivo. Pelo TIR, devemos escolher o projeto B, pois apresenta o maior ganho acima da TMA. Olha aqui, Érica, lembra da pergunta 4 que você me questionou? Olha a resposta dela aqui, ok? O projeto, você percebe que os 2 projetos são positivos, legal. Mas o que você precisa interpretar e precisa entender aqui, qual a diferença do TIR de cada um deles com a TMA. Como a TMA é diferente para cada projeto, o projeto A tem uma diferença de 22,8% e o projeto B de 33,1%. Logo, o projeto B tem uma diferença maior. Então, logo, você deve aceitar esse projeto B, que tem a maior diferença. Este é o conceito que você deve trabalhar nesta pergunta, Érica, ok? Não precisa fazer cálculo, até mesmo que eu não dei valor nenhum. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Mas se tiver dúvida, a gente volta lá no final, ok? Bom, vamos lá. Agora aqui tem algumas fórmulas aqui, ok? Não precisa decorar também. Sempre lembro vocês, mas é bom a gente estar familiarizado para a gente se acostumar. Quem já ouviu a nossa atividade lá, nesse slide aqui eu elaborei uma meia dúzia de perguntas aqui, tá? Até para você começar a se acostumar com os termos aqui. KPM, o que é isso? Nossa, KPM, que palavrão, né? Ele está em inglês, é lógico. Traduzindo para a nossa língua, ele é um modelo de precificação de ativos, que propõe medir o risco de um ativo em relação ao mercado de capital como um todo, ok? E a gente usa uma fórmula chamada K, que é igual ao RF mais o beta, que multiplica o RM menos o RF. RF aparece em 2 momentos, ok? Então vamos lá, vamos destrinchar cada uma delas. O que seria o K? Retorno mínimo exigido para aceitar o risco do investimento. O que é isso para nós até agora, até o capítulo 6? É a nossa TMA, taxa mínima de atratividade, é o nosso retorno mínimo exigido. Lembra? Taxa mínima de atratividade, retorno mínimo exigido. Opa, a Tayane está chegando. Ok? Então vamos lá. Seguindo, o RF, o que é? O RF é taxa livre de risco da economia, em geral considerado como a remuneração dos títulos do governo federal, é conhecido como Selic. Geralmente, inclusive no próprio enunciado, ele vai aparecer como Selic para nós também, ok? E o que é o RM? É o retorno esperado do mercado de capitais. E geralmente a Bolsa de Valores, no nosso caso aqui em São Paulo, a Ibovespa, ok? Que geralmente aparece. E o beta, que inclusive eu pedi alguns cálculos dele lá também para vocês, é o coeficiente beta, ok? É a medida de risco proporcional ao risco de mercado, calculado estatisticamente por dados históricos, quantas vezes esse risco é maior ou menor que uma unidade. Então, isso é importante, que você vai entender o próximo cálculo do próximo slide também, olha lá. Quantas vezes, o beta, quantas vezes esse risco é maior ou menor que uma unidade, ok? Então, esquece um pouquinho da matemática e tenta interpretar esse cálculo aqui. Olha lá, o exemplo aqui no nosso próximo slide, que é o 14. O beta é igual a 0,5. Significa que quando a Ibovespa subir 10%, a ação subirá 5%. Ou seja,
0,5 não é metade de um inteiro? Metade de 10 é quanto? 5%. Tá claro? Olha o segundo aqui. Se o beta for igual a 2, significa que quando o Ibovespa subir 10%, a ação subirá 20%. 2 não é o dobro de 1? Qual é o dobro de 10? 20. Tá claro? Agora veja aqui. O beta, ele caiu menos 0,6. Significa que quando o Ibovespa subir 10%, a ação irá cair 6%. Ou seja, menos 0,6 de 10 é igual a 6%. Só que ela não vai subir, ele vai cair, ok? Você vê que os dois anteriores ele subiu. E aqui ele vai cair. Tudo bem? Tá? Depois, se precisar, tiver mais algum dúvida, a gente volta a esclarecer. Porque ele sempre pega o número inteiro. De um inteiro, 2 é o dobro. 0,5 é metade. 0,6 é 60% deste valor. Tudo bem? Então, vamos lá para o último slide aí. Olha lá, aí já tem um exemplo aqui bastante para a gente brincar com a matemática aqui, ok? Eu sei que vocês são bons em matemática, olha lá. Ok, vamos exercitar ele aqui. A Embraer tem um projeto de avião de passageiros com beta igual a 2, ou seja, um beta alto, concorda? Supondo que a taxa Selic a 12% ao ano e o Ibovespa projetado em 20% ao ano, qual o retorno mínimo exigido para esse projeto? Que é o nosso TMA, concorda? Então, taxa mínima de atratividade. Então, a fórmula que agora você já conhece, que é o K, que é igual ao RF, que mais o beta, que multiplica o RM, menos o RF. Você tem o RF, que é 12%, taxa Selic, ok? Você tem o beta, que ele deu, que é 2%. Você tem o RM, que é 20%, ok? Que ele está dando para você, que é o Ibovespa, que é projetado em 20%. E o RF, que você já definiu ela aqui, que é 12%, no começo também, que você representa aqui no final. Fazendo as contas direitinho aqui, você tem um K que é igual a 28%. Este K passa a ser o quê? A nossa taxa mínima de atratividade. Ou seja, para justificar o alto risco deste projeto, que é de 2, um beta de 2, ou seja, 2 vezes o risco da Bolsa de Valores, existe-se uma TMA, uma taxa mínima de atratividade de 28% ao ano. Tudo bem? Então, essa era a parte conceitual que a gente precisava conhecer. Então, agora, como eu não gastei, acho que nem meus 20 minutos, eu abro aí para 2 minutinhos para vocês fazerem as principais perguntas. E aí eu fecho a gravação e eu fico aberto aqui para tirar toda e qualquer dúvida, ok? Alguma dúvida geral? A gente volta os slides aí, ok? Agora está com vocês a bola. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Que silêncio essa sala, ninguém tem dúvida, né? Olha só. Isso é ótimo. Posso fechar a gravação, então, para não ficar muito extensa aqui? Depois a gente abre, deixa aberto aqui, peraí. Isso, parar a gravação, pronto.